Hi! Hello! How are you? We're live! Estamos ao vivo! Com mais uma aula para vocês. Deixa eu avisar aqui a galera no Telegram. Já falo já do Telegram para vocês, para quem não sabe do que eu tô falando. Deixa eu avisar eles aqui que a aula começou. Pronto, para quem está me assistindo agora pelo YouTube, vocês não estão vendo ao vivo, we're not live anymore, nós estamos mais ao vivo. E para você participar dessa próxima aula ao vivo, para você estar presente ao vivo na próxima aula, é só você clicar no primeiro link, no único link que tem aqui na descrição, que aí você vai participar da nossa comunidade de inglês no Telegram. E lá eu mando o link, igual que eu mandei agora, ó, pra galera lá no Telegram. Aí sim eu vou mandar o link em que vocês já vão ir direto pra aula ao vivo, tá? E lá também, logo depois da aula, eu coloco o material. Esse material que vocês estão vendo aqui na aula, eu disponibilizo lá na comunidade do Telegram. E sempre com atividades que a gente acaba não fazendo na aula pra vocês fazerem depois. Tá bom? Então, clica aqui no link da descrição, tá bom? Estamos vendo a galera entrando aqui. O pessoal tá chegando. Estamos esperando só o pessoal chegar pra gente ir começando a nossa aula. Como vocês podem ver, a nossa aula hoje é sobre o Present Perfect. E é um assunto que dá muito pano pra manga, né? A expressão em português dá muito pano pra manga. Nossa! Assim, eu poderia falar sobre horas e horas e várias aulas diferentes sobre o Present Perfect, sobre vários assuntos dentro do Present Perfect, mas eu vou tentar trazer um overview, né, na aula de hoje. Uma visão mais geral do que é o Present Perfect, de como usar, mas lembrando que é contato com a língua e é estudar por muito tempo e é estudar a longo prazo para você entender cada vez mais. Então, cada vez que eu tenho mais contato com o inglês e eu estudo mais o inglês, eu entendo coisas do Present Perfect que eu não entendia antes, até hoje. E eu fui apresentada ao Present Perfect uns 10 anos atrás. Então, é importante entender que não é assim, ó. Não vai ser, nessa aula eu vou entender tudo do Present Perfect. Not exactly. Não exatamente, tá? Mas aqui a gente vai ter uma visão geral. A galera tá chegando aqui. E quem for chegando, gente, já vai compartilhando essa aula ao vivo, tá? Compartilha muito. Inclusive, Vou falar Inclusive, essa aula é gratuita, né, gente? Então, assim, só compartilhar. Estou aqui preparando essa aula, investindo aqui o meu tempo, né? Estando aqui com vocês para fazer essa aula. Então, a única coisa que eu peço é um compartilhamento. Só isso. E que vocês assistam a aula, aprendam, façam atividades, obviamente. Mas a única coisa que eu peço é um compartilhamento. Então, vamos compartilhando. E quando você for compartilhando, vai falando aí. Ah, a Brittany falou, já compartilhei. Isso aí. Andriele, Present Perfect. E várias facas. Calma. Everything's gonna be okay. Don't panic. Não surta, tá? Vai ficar tudo bem. Ariadne tá aqui. Hi, everybody. Good evening. Good evening, Ariadne. How are you? Emanuela, I'm here. A Brittany falou que foi a primeira coisa que ela fez. Tá vendo, gente? Um exemplo. Brittany is a role model. Ela compartilha um exemplo. WB Handelman falou que precisa dessa aula. Então vamos compartilhar, porque não é só você que precisa, muita gente precisa dessa aula, mas gente, muita gente precisa dessa aula. Então compartilha, porque sempre tem uma pessoa que vai ver o seu compartilhamento que está precisando desse assunto. Compartilha também, manda para os seus amigos, vamos lá assistir a aula, entra na comunidade do Telegram.
Inclusive, vou pedir pra produção colocar o link do Telegram aí nos comentários fixado, pra quem tá aqui na aula, ao vivo, e não tá no Telegram, pra entrar lá também, tá? A Lília falou, a aula de ótima qualidade com uma professora maravilhosa e de graça, parece sonho. Lília, não é sonho, é realidade, Lília. Mas a realidade só acontece quando você compartilha, tá? Então compartilha. Leonardo falou que compartilhou. Muito bem. E é isso, gente, é compartilhar para cada vez mais e mais pessoas entenderem esse assunto, porque é sempre o que eu falo, o inglês não é uma questão de que você vai ver uma aula e você vai entender tudo, é o contato a longo prazo, estudar a longo prazo. Eu até fiz uma enquete lá na comunidade do Telegram perguntando com que frequência vocês estudam o idioma, para entender um pouco mais isso e trazer dicas mais voltadas para a galera lá, porque uma coisa que eu sempre falo, gente, estudar a longo prazo. Não espere por uma aula milagrosa, não espere por um vídeo que vai te ensinar tudo, não espere por uma coisa que você vai fazer que vai salvar o seu inglês. Não, são várias mini coisinhas. E quando a oportunidade aparece lá na frente, são essas mini coisinhas que fazem total diferença. Inclusive, eu já contei, mas não acredito que nem todo mundo tenha ouvido, né, a minha história de quando eu comecei com inglês, que quando eu fui, né, fazer esse intercâmbio para os Estados Unidos, eu precisava passar numa prova, a prova do TOEFL, e aí eu precisava de uma pontuação exata, que é 437, eu lembro até hoje, você vai saber por que eu lembro. Eu precisava fazer essa prova, que é uma prova, para quem não conhece, uma prova de proficiência da língua inglesa. Ela mede o seu nível de língua inglesa para você aplicar para uma universidade no exterior, fazer o intercâmbio, essas coisas assim. E aí, eu fui fazer a prova e eu sempre gostei de estudar inglês sozinha, já tinha feito curso também, já tinha saído do curso, já tinha voltado, já tinha estudado sozinha, sempre dando o meu jeito. E eu lembro que eu aprendi um pouquinho todo dia, principalmente com entrevistas de Ellen DeGeneres, essas coisas assim, e muito com músicas do High School Musical, porque eu queria aprender a cantar porque era o meu filme favorito. É ainda meio que o meu filme favorito, e eu queria muito aprender, sabe? E eu ficava curiosa, por que essa estrutura? Ah, que legal, então sempre que eu quiser falar disso, eu uso essa estrutura. Aí eu ficava tentando entender, sabe, a lógica da estrutura do inglês. E eu ficava ali, eu me perdia por horas e horas. E quando eu fui fazer a prova, eu já tinha tido um caminho com o inglês, né? De curso, de estudar sozinha, de fazer textos e mandar para o meu professor corrigir. E quando eu fiz a prova, gente, eu tirei 437. Exatamente 437. E isso foi, acho que assim, às vezes eu penso, cara, isso aconteceu comigo só pra poder eu abrir os olhos de vocês hoje, sabe? Porque aquilo me mostrou que cada segundo do meu esforço, cada coisinha que eu aprendi, cada palavra, cada segundo que eu passei estudando foi essencial para minha aprovação naquela prova e, consequentemente, para o meu intercâmbio. Então, é o que eu falo, é estar sempre estudando, estar sempre em contato, para quando a oportunidade chegar, ela não passar. Porque imagina, eu não consigo nem imaginar. Eu não tivesse passado nessa prova, eu tivesse errado uma questãozinha, uma palavra que eu não sabia o significado, errei. Perdi a prova. Perdi a prova, não ia pro intercâmbio. Não ia pro intercâmbio, talvez não tinha criado o canal, porque eu criei meu canal no intercâmbio. E aí, né, várias coisas que não teriam acontecido. Então é o que eu sempre falo, estar sempre, sempre, sempre estudando, sempre procurando evoluir. E isso não é só no inglês, né? Isso em várias áreas da nossa vida, em vários outros assuntos também. Tem muita gente chegando aqui, ó. A Daiane falou que já chegou direto do Telegram compartilhando. Que isso, Daiane? Arrasou. Compartilhando. A Ariadne falou que High School Musical foi a infância dela. Yes. Ela compartilhou também, ó. Tá escrito aqui. Compartilhou. PMV Artesanal já compartilhou. Uhul! Isso aí, gente. Então vai compartilhando. Inclusive, vou ver quantos compartilhamentos temos. Já temos mais de 100 pessoas nessa aula. E eu quero ver como tá o compartilhamento de vocês. Porque, né, se não tiver no mínimo uns 30 compartilhamentos, 40, não tá bom, né? 10 compartilhamentos, não acredito. 107 pessoas. 107 pessoas online e eu tenho 10 compartilhamentos. Ah, não, vou embora. Marley, vambora. Vamos pro Caminho da Fluência. Vambora. Eu vou lá fazer uma aula para os meus alunos do meu curso Caminho da Fluência, porque o pessoal aqui não tá querendo, não. Não tá querendo. Não tá querendo que eu volte, nunca mais.
10 compartilhamentos. Gente, vamos compartilhar, sério. Compartilha aí. Tem gente do Caminho da Fluência aqui, né? Tem gente? Tem aluno meu aqui? Tem. Larisa? Larisa, Vitória. Larisa, Vitória. Vocês não estão faltando aula não, hein, gente? Vou puxar um de vocês, hein? Larisa, minha aluna do Caminho da Fluência. Vitória também. Olha que legal. Isso aí. Todo mundo aqui, porque é isso aí, tá sempre procurando conhecimento, né? Eu até falei com o pessoal, os meus alunos, que hoje ia ser uma aula sobre Present Perfect. Eles estavam já ligadinhos pra quando a gente falar sobre isso no curso, eles já estão craques, entendeu? É isso aí. Então, é isso, gente. É de verdade. É só o compartilhamento. Eu poderia estar fazendo tantas coisas agora. Eu poderia estar fazendo mais uma aula para os meus alunos do curso. Eu poderia estar, sei lá, descansando, né? Eu poderia estar jantando com meu marido. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa. Mas eu estou aqui com vocês porque, de verdade, eu acredito que o inglês muda vidas. Ele mudou a minha. Então, eu quero isso para vocês também. Por isso que, às vezes, eu falo, não, vamos fazer uma aula Present Perfect, que é uma aula um pouco mais densa, né? Mais complicada de explicar. Mas eu tô aqui, bora lá. Se for pra ajudar vocês, tô dentro, entendeu? Então, estejam dentro também. Bora compartilhar também, tá? A gente tem... já temos mais de 110 pessoas aqui ao vivo. Então, aí, ó, no mínimo 50 compartilhamentos já tinha que ter, né? Enquanto eu estiver fazendo a aula, vamos... Ó, já temos 20. Já me animou um pouco mais pra começar a aula. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o Present Perfect. Deixa eu vir aqui na minha aula. Aqui. Cheguei. Present Perfect. Gente, primeiro de tudo, o que é um Present Perfect? É um verb tense. Verb tense é um tempo verbal. Assim como o Simple Present, assim como o Simple Past, assim como o Simple Future. Igual no português. Presente, passado, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, são tempos verbais, tá? A gente usa esse tempo verbal pra gente se referir a um momento específico, ou no futuro, ou no passado, ou no presente, ou até no português que temos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, né? Que é cantava, cantara. Cada um tem a sua funcionalidade, certo? E o Present Perfect, ele é muito usado no inglês. Inclusive, muita gente tem dúvida porque vê ele sendo usado, mas não sabe muito bem a diferença, principalmente em relação ao Simple Past, em relação ao passado. A gente pode ter uma aula só sobre isso, a diferença entre o Present Perfect e o Simple Past. Nessa aula aqui vocês vão entender o Present Perfect. Entendendo o Present Perfect, já tá meio caminho andado. Vocês já vão conseguir reparar algumas diferenças. Mas dá também para fazer uma aula só sobre a diferença, a gente comparando ali tete a tete. Mas vamos lá. O Present Perfect, ele... Vamos aqui para essa parte aqui. Vamos lá, então temos o presente, o passado e o futuro, né? Quando a gente quer falar de uma coisa que está acontecendo no presente, a gente usa Simple Present. Quando a gente quer falar de uma coisa que está acontecendo no futuro, Simple Future. Uma coisa que aconteceu no passado, Simple Past. E uma coisa que ela tá meio aqui, ó. Meio aqui no meio do caminho. Ela não tá nem no passado, não tá nem no presente. Ela tá num negócio aqui no meio, uma confusão. Resumindo, isso é o Present Perfect, tá? Ele não tá no passado ou no presente. Às vezes ele tá flutuando entre o passado e o presente. Ou às vezes ele tá do passado até o presente, preenchendo assim. E a gente vai falar muito sobre isso. Então, resumindo, pode ser alguma coisa que está no passado vindo para o presente, ou uma coisa que não está necessariamente no passado específico, ele está assim, ó. Até porque a gente sabe que o passado, tudo que a gente já viveu para trás é passado. Ontem é passado, ano passado é passado, na década passada é passado, 100 anos atrás é passado. E aí, nem tudo a gente vai usar só o Simple Past. Porque o passado não é tão simples assim, não é mesmo? Então, por isso que a gente também tem o Present Perfect. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada na estrutura do Present Perfect. E aí a gente vai para os usos, porque aí quando a gente for para os usos, vocês já estão um pouco mais ligados na estrutura. Sempre vamos começar aqui com o subject, que é o nosso sujeito. Depois nós vamos ter um auxiliary verb. Auxiliary verb é o que a gente chama de verbo auxiliar.
Lembra que no presente a gente tem um verbo auxiliar chamado do ou does? Lembra que no passado a gente tem um verbo auxiliar chamado did? No present, lembra que no futuro nós temos um verbo auxiliar chamado will? No present perfect não é diferente, nós temos também um verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar, ele vai ser o have ou has. Sente aquele mesmo have do eu tenho 3 cachorros. I have 3 dogs. Não, não é o mesmo. Ah, mas Cid, mas se escreve igual. Pensa que é uma coincidência da vida, menina. Menina, é uma coincidência. Pensa assim, que vai ficar mais fácil pra você. São coisas completamente diferentes, só que por uma coincidência da vida, assim, a pessoa que foi criar a palavra, tô meio com preguiça. Vamos botar as mesmas letras, entendeu? São coisas diferentes, mas vamos botar as mesmas letras. Foi isso que aconteceu. Então, esse have e esse has não tem nada a ver com eu tenho. Você nunca vai traduzir para isso, eu tenho, não. Eles são verbos auxiliares e como, né, a gente já vê aí pelo histórico de verbos auxiliares, eles não têm um significado. Então, quando a gente fala I didn't go to school, eu não fui para a escola. O que eu did ali? Não tem significado nenhum. Ele é só um verbo auxiliar para a frase ser formada gramaticalmente correta. Quando fala I will study, eu vou estudar. Tá, assim, então é vou, não. Porque eu poderia falar estudarei. Eu estudarei. Eu estudarei. Agora o will quer dizer o quê? Ele é um verbo auxiliar, assim como o have e o has. Eles são verbos auxiliares. Tá, assim, então quando eu uso um e quando eu uso o outro? Boa pergunta. É simples, você vai usar o have para todos os sujeitos, exceto he, she, it. He, she, it, você vai usar o has. Essa é a única diferença, tá? E logo depois você vai usar um verbo no past participle. Cíntia, o que é um verbo no past participle? Se ele for um verbo regular, a gente vai entender um pouco mais quando a gente ver os exemplos, tá? Só para vocês terem uma base. Se ele for um verbo regular, o que é verbo regular? Que leva esse ed no final. Se ele for um verbo regular, vai ser igual o verbo do simple past. Não vai mudar nada. Agora, se ele for um verbo irregular, a gente vai ter que usar essa tabelinha aqui, ó. Daquela tabela de verbos irregulares, sabe? Tem a base form, que é a forma básica do verbo. Tem o past tense, que é o verbo no passado. E tem o past participle. Aqui é onde a gente vai... É dessa tabela que a gente tira os verbos para usar nos perfect tenses. Porque pode ser tanto no present perfect, past perfect or future perfect. Mas hoje a gente está falando só do present perfect, que acaba sendo o mais usado entre esses três. Ok? E aí você vai ter o complemento da sua frase normalmente, né? Então, um exemplo. I have tried sushi before. Então, eu já experimentei sushi. I have tried. Eu experimentei sushi. Mas é que na tradução fica eu já experimentei sushi, tá? I have tried sushi before. I have not tried sushi before. Então, a única coisa que eu faço na forma negativa é adicionar o not. Logo depois do have ou has. E na forma interrogativa, eu vou trocar de posição aqui, ó, o sujeito e o have, ou o sujeito e o has. Só isso. So, have you tried sushi before? Beleza? Na estrutura tá tudo certinho. Eu acho que o que mais pega nos significados e não tanto na estrutura, né? Então, então vamos lá. A Bárbara falou que perdeu a aula passada, mas essa ela não perde mesmo no busão. É isso aí, gente, né? Quem quer faz no busão, no trabalho. É isso aí. Então, vamos agora para os significados. Então, vamos aqui mais alguns exemplos, né? Um exemplo com o verbo regular, que tem ed no final. I have worked hard my whole life. Então, eu trabalhei duro a minha vida inteira. She has never watched that movie. Então, ela nunca assistiu esse filme. They have traveled a lot. Então, eles já viajaram muito. Então, aqui, ó, have e o verbo. Has e o verbo. Aqui temos um never no meio, mas a gente vai falar disso já.
Se liga aqui no has e no verbo. Have e o verbo, viu? Quando eu tenho she... é porque tá tudo marcado de errado, porque tá aqui, ó, português. Tá em português o coisa. Então, aqui como eu tenho she, aí vai pro has. Lembra que eu falei, né? Anote isso aí, importante. E se eu tenho verbos irregulares, aí eu vou usar essa terceira coluninha aqui. Então, por exemplo, have you ever been to China? Então, você já esteve na China, que inclusive, gente, é essa estrutura. Você não fala no China, não. É have you ever been to China, tá? Você não fala conhecer no sentido de know. Have you ever been? E aí aqui, qual é o verbo? O verbo é o verb to be. E aqui o verb to be, na terceira coluninha, been. I have bought a new jacket. O verbo buy, aqui, terceira coluninha, bought. It's a good restaurant. We have already eaten there. Então, é um ótimo restaurante, nós já comemos lá. E aí o verbo eat, comer, né? Eat, vamos achar aqui. Eat. Qual é a terceira coluninha? Eaten, tá? Então aqui você usa a terceira coluninha. Gente, eu tenho que gravar esses verbos porque não tem lógica nenhuma. Por que eat vira eaten? E be vira been? E no caso esses dois aqui bota N no final, né? Tem até uma relação. Mas aí vem buy que vira bought. E vem begin que vira begun. Com o N no final. Então, assim, gente, não tem necessariamente uma regra, não, tá? Cada verbo vai se transformar num Pokémon diferente. Eu sempre falo isso. Aí, como é que você faz? Como é que você gravou os Pokémons? Você assistiu tanto que você não tem como não gravar o nome do Pokémon, não é? Não sabe o nome dos outros Pokémons? Uhum. Ele sabe. Fala o nome de um Pokémon aí. Pikachu, Charmander. Como é que você gravou? Tendo contato. Ele assistiu tanto... Você gravou na primeira vez que você assistiu? Não. Foram... Impossível, né? Não. Foi bastante contato ali, jogando, introduzindo na minha vida, conversando sobre isso, amigos, justamente. Entendeu? Sabe quando você assiste... Se divertindo. Sabe quando você começa a assistir aquele seriado e você está no primeiro episódio da primeira temporada? Aí você é apresentado por um monte de personagem. Chega no final do episódio, pergunta se você lembra o nome de um. Pode ser que você lembre, de um. Agora, me fala quem são todos. Todos. Não lembra, de jeito nenhum. Agora, depois você já está assistindo a temporada, aquela série, por 3, 4, 5, 10 temporadas, minha filha, você sabe de cor. Você sabe contar da personalidade de cada personagem. Por quê? Porque você assiste há muito tempo, você fala com seus amigos sobre isso. Você, se tiver um jogo daquela série, você joga o jogo daquele filme, daquela série. Então você tem muito contato. Aqui, gente, é igual o Pokémon. Você não vai gravar o nome desses Pokémons tudo de uma vez só. Calma. Vai gravar aos poucos. Por exemplo, eu nunca assisti Pokémon na minha vida. Nunca. Só sei que Pokémon... Eu nem sei o que é Pokémon. O que é Pokémon? Não sei. Não sei o que é Pokémon. Eu sei que é um negócio que tem um monte de bicho, mas eu não sei o que é, o que eles estão fazendo no desenho, eu não sei. E eu não sei o nome deles. Eu só sei o Pikachu, mas por quê? Porque todo mundo fala dele. Só esse que eu sei. Agora, me fala o nome de outro. Não faço ideia. Por quê? Porque eu não tenho contato com isso, tá? Assim como se você me perguntar os verbos em alemão. Não sei, não falo alemão, não tenho contato com alemão, não estudo alemão. Não sei. Agora, do inglês, dos verbos mais usados, eu sei todos. Não sei todos, eu sei dos verbos mais usados, dos verbos mais comuns. Esse aqui eu sei. Todos vocês vão ver aqui, eu já sei de cabeça. Mas por quê? Muito contato, tá? Além de eu estar estudando, eu ensino também. Então, eu tenho mais contato ainda. Então, vamos agora para quando você usa. Vamos ver se alguém aqui falou do Pokémon. Pokémon... se for de Grey's Anatomy, eu lembro de todos e de Friends. Por que, Daiane, que você sabe? Porque você vê há muito tempo esses seriados, né? É isso aí. Então pensa que são vários Pokémons. E você vai aprender o nome desses Pokémons usando, vendo os Pokémons toda hora, entendeu? Então vamos lá. Primeiro uso do Present Perfect. Você usa o Present Perfect to talk about something that happened in the past
And you don't need to know when it happened. Or it's not like necessary to know when it happened exactly. Então você não precisa saber quando aquilo aconteceu necessariamente. Ou então não faz diferença. Sabe? Não é importante. Por que você está falando, pouco importa você saber se foi ontem, se foi ano passado, se foi dia 2 de julho ou dia 3 de julho. Não. O que importa é você saber que aquilo aconteceu um dia no passado. Beleza? Aí você vai usar o present perfect, tá? Por exemplo, primeira frase aqui. She has cleaned her room. She has cleaned her room. Então, ela limpou o quarto dela, tá? Mas, Cíntia, quarto não é bedroom. Room também pode ser para quarto ou cômodo, tá? De certa maneira, ambiente. Então, ela limpou o quarto dela. Mas, Cíntia, ela limpou o quarto dela. Não deveria ser she cleaned her room. Se eu quero falar que ela limpou, por exemplo, eu tô falando assim, ontem, ela não pôde sair com vocês. So, yesterday, she couldn't go out with you guys because she cleaned her room. Então, ela não pôde sair ontem com vocês porque ela limpou o quarto dela. Sei lá, uma frase aleatória. Eu tô botando aqui uma situação específica, então dá pra entender que ela limpou o quarto dela ontem, por isso ela não pôde sair com vocês. Então, o fato dela ter limpado o quarto dela, é importante você saber quando, né, pra justificar, no caso, por que ela não pôde sair. E você sabe que foi ontem, yesterday. Agora, ela limpou o quarto dela. Eu não sei se foi ontem, se foi anteontem, por exemplo. Você recebe visita na sua casa, né? Você é a mãe. Você recebe visita na sua casa. Aí você entra no quarto da filha, tá? Aí a visita fala, oh, it's so tidy, it's so clean, né? Tá muito arrumado, muito limpo. Oh, yes, she has cleaned her room. Então, ela limpou o quarto dela, por isso que tá assim. Mas aqui não é importante saber quando ela limpou. O que importa é agora, que está limpo. E aí você vai explicar que é porque ela limpou. Entende? Então, she has cleaned her room. Próximo. They have planned the wedding by themselves. Então, eles planejaram o casamento sozinhos, né? Por eles mesmos. Por eles mesmo. Ninguém ajudou eles, não tiveram nenhuma assessoria, nenhuma ajuda. Eles que planejaram sozinhos. Agora, eu não sei quando... Eu não tô falando de um casamento que aconteceu ontem e eu tô me referindo a esse casamento. Não, às vezes você, tipo assim, essas pessoas já se casaram há muito tempo. Mas eu tô falando sobre planejar casamento sozinho. Eu falo, não, it's totally possible. É totalmente possível planejar um casamento sozinho. They, I don't know, Mary and John, they have planned the wedding by themselves. Então, eles planejaram sozinhos, sabe? Então, aqui eu não quero saber quando, não importa. Só quero justificar que é possível fazer um casamento sozinho, entende? Uma outra frase aqui. I have been to Australia. I have been to Australia. Então, eu já estive na Austrália. Eu quero falar que eu estive na Austrália no passado? Não. Eu quero falar, é necessário, é importante a pessoa saber que eu fui na Austrália em janeiro? É necessário a pessoa saber que eu fui na Austrália quando eu estava grávida do meu primeiro filho? Não, nada disso é importante. O que é importante é ela saber que eu conheço a Austrália, que eu já estive lá. E aí eu vou falar, oh yeah, nice, you live in Australia, I have been to Australia. Então eu já estive na Austrália, você mora lá, eu já estive lá na Austrália, entende? O importante não é saber quando, não é saber data, não é saber mês, não é saber nada. O importante é saber que hoje você conhece a Austrália porque um dia você já foi lá. Ok? Deixa eu ver aqui se vocês estão... vocês estão entendendo. O Jean falou que o Pokémon mais inteligente é o Cincinnamon. Gostei. Cincinnamon. Cincinnamon. Eles fazem essas coisas assim? Cincinnamon. Não? Esse é Digimon. Ai, tem outro, né, ainda? Nossa. Digimon, pra mim era a mesma coisa. Greymon. Ok. Tá, tô vendo vocês falando aqui, você falando sobre o negócio da série, né? Tadam. A Juliana falou, can I say she has cleaned her room yesterday?
Aí prefira o Simple Past, porque você tá dando uma referência de tempo. Com o Simple Past, a gente tem referência de tempo. Yesterday, last month, last year, 2 days ago, 3 months ago. A gente tem uma referência de tempo, tá? Queria até fazer um comentário. Tinha um amigo meu canadense que, inclusive, me deu uma dica sobre isso. Ele falou o seguinte, quando você fala, sem usar o verbo to have, né? Aqui do Simple Sem Past, o auxiliar. Sem auxiliar. Quando você usa o sem auxiliar, e você fala isso para um canadense, ele foca no tempo. No tempo. Ele quer saber quando. É. Quando que aconteceu a ação. Agora, quando você foca na ação em si, aí você usa o auxiliar. Foca no resultado. Aí você foca no resultado, que é I have been to Australia. Foca no resultado. Caramba, você já esteve na Austrália. É um resultado. Quer ver uma coisa? Me faz uma pergunta sem o auxiliar. Em inglês? Passado, em inglês. Mas uma pergunta aqui, de Simples. quando você foi? Não. Tá. Did you go to Australia? Aí eu vou perguntar. Pra mim, isso soa estranho. Por quê? Porque quando você pergunta did you go, tem que ter a coisa temporal. Porque no caso você quer comunicar o quando você foi na Austrália. Você não quer falar de fato que você foi pra Austrália. Se chega uma pessoa do nada e fala assim, Cíntia, que legal te conhecer. Did you go to the United States? Aí eu vou ficar, mas calma aí, a gente não tá falando sobre os Estados Unidos, ela vai perguntar se eu fui? Tipo, não faz sentido. Agora, have you been to the United States? Yes, I have. Então sim, já fui. Aí você tá focando no fato em si, não no justamente, tempo. não no tempo. Porque agora, uma pergunta diferente. Eu vou falar assim, poxa, todos os meus amigos foram para os Estados Unidos ano passado, numa viagem que eles fizeram. Aí a pessoa pergunta, did you go to the United States with them? Aí a gente tá focando lá, no tempo que eu fui. Não, eu não fui com eles. Eu não fui, não quer dizer que eu nunca estive nos Estados Unidos, quer dizer que eu não fui naquele mês, naquela viagem. Very good. Foi um amigo daqui que te explicou isso? Foi um canadense, ele inclusive é formado lá em letras e tal. Aí ele Legal. Me falou essa explicação também é boa, é simples de entender. Pergunta se tem como ser um pouquinho mais alto, tá baixo? O volume tá normal aí? Tá normal? Bota no fone, talvez fique um pouco melhor, né? Tá, então vamos continuando. Novamente, por exemplo, I have exercised at the gym lately. Então, eu tenho me exercitado, né? Aí, às vezes, a tradução, ela leva pro eu tenho feito alguma coisa, mas nem sempre, tá? Por exemplo, eu tenho estado na Austrália. Não faz sentido. Eu já fui na Austrália, tá? Agora, aqui eu poderia traduzir como, eu tenho me exercitado ultimamente. Principalmente porque eu tenho essa palavra aqui, ó, lately. Então, quando você usa o lately, a gente tá aqui, ó, lately. Aqui, ó, o present perfect, ele não é um ponto no tempo, é importante vocês entenderem isso, ele não é um ponto, ele é, digamos, uma linha, ele tá em andamento, tá? O simple past, ele é um ponto. O simple present, ele pode ser tanto um ponto quanto uma linha, se você fala de rotina. O simple future é um ponto. Agora, present perfect, ele é uma linha. Você nunca vai ver ele como um ponto, é sempre assim, ó, andando, tá sempre meio se movimentando, entende? Ele não tem um espaço fixo no tempo, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, I have exercised at the gym lately, eu sei quando você começou? Não. Importa? Não. Eu sei a última vez que você foi pra academia? Não. Isso importa? Não. Eu só quero deixar claro que eu tenho ido. Então, em algum momento no passado eu comecei a ir e isso desde então tem sido frequente na minha vida, tá? Um outro exemplo aqui, agora com uma pergunta, para mostrar para vocês aqui na prática, ó, que a gente troca de posição. O has com he. Então, o verbo principal, ele não vai mudar, tá? O verbo principal não muda. O que acontece aqui que vai mudar de posição é o verbo auxiliar com o sujeito, beleza? Então, uma pergunta. Eu quero perguntar, por exemplo, eu tô falando aqui com alguém sobre uma outra pessoa. E aí, essa pessoa fala assim, eu indiquei pra ele o filme, tá, pra ele assistir. Aí eu falo assim, ele assistiu o filme? Eu não quero saber se ele assistiu ontem, eu não quero saber se ele assistiu semana passada. Eu quero saber se em algum momento, desde quando ele ficou sabendo do filme até hoje, se ele já assistiu o filme, tá? Aí eu não vou usar o simple past, eu vou usar o present perfect. So, has he watched the movie? Has he watched the movie?
Então, ele assistiu o filme. Agora, se eu quero falar sobre uma coisa pontual no passado, aí eu vou usar o simple past. Aqui, ó. Did he watch the movie? Ele assistiu o filme? Então, ele assistiu o filme no dia que vocês estavam lá em casa, ele assistiu o filme naquele dia que vocês saíram pra ir no cinema, ele assistiu o filme em um momento específico, tá? Aí, Cíntia, mas eu não tenho então que adicionar uma palavra que dê o tempo certo? Então, did he watch the movie yesterday? Então, em frases soltas, sim, mas a vida não é de frases soltas. Tudo tem um contexto. Então, não necessariamente, dependendo do contexto, não vai precisar. Vocês estão falando de um dia que todo mundo foi no cinema, vocês foram, sei lá, 4 amigos foram no cinema, mas na hora, um dos amigos descobriu que o filme era de terror. E ele odeia filme de terror, ele tem pavor de filme de terror. Aí fica a pergunta, what happened? Did he watch the movie? Então, e aí, ele assistiu o filme? Naquele dia que vocês estavam lá no cinema e ele descobriu que o filme era de terror? Did he watch the movie? Aí eu tenho que usar o did he watch. Agora, eu sei que ele já tá um tempão querendo assistir um filme, mas eu não sei, eu não falei com ele tem um tempo, e aí eu pergunto, ele assistiu o filme já? So, has he watched the movie? Então, ele assistiu o filme? Então, essa é a principal diferença, tá? Já tô aqui meio que fazendo uma diferença entre um e outro. Vamos aqui pro próximo. Um outro sentido do present perfect. Ah, não, acho que é esse aqui. Calma aí. To know when. Tá. Na verdade, eu meio que misturei aqui, né? Deixa eu ver. Something happened in the past. Tá. Esse aqui aconteceu no passado, mas você não precisa necessariamente saber quando. Esse aqui, na verdade, tem, de certa maneira, uma continuação, né? Talvez poderia estar no próximo tópico. E esse daqui é se já assistiu, mas não tem um tempo necessariamente. Aí você pode falar também de alguma coisa que started in the past, but continues in the present. Esse é um dos significados que mais confunde. Acho que o primeiro também confunde bastante, mas esse confunde muito, que é bastante usado, que é quando algo começou no passado, mas continua até o presente. E quando eu falo continua até o presente, é continua agora, e no próximo segundo, e no próximo segundo, e agora no próximo segundo, e agora... Então não acaba, tá sempre acontecendo, entende? Não tem um fim necessariamente. Quando as coisas começam e tem um fim, a gente vai usar aqui no simple past, tá? Por exemplo, I have eaten a lot of vegetables. Então, teve um momento no passado que eu falei, não, eu tenho que começar a comer legumes. Eu não como legumes, eu preciso comer legumes. Então, em um momento do passado, vamos voltar aqui na nossa linha do tempo. Então, em um momento do passado, eu decidi, aqui eu vou começar a comer legumes. Daqui pra trás eu não comia legumes. Aqui eu vou começar a comer legumes. Só que aí aqui eu terminei de comer legumes? Não. Comer legumes, comer legumes, comer legumes, uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Chegamos no presente, do que a gente tá falando agora. Estamos agora no presente. E eu tô comendo legumes. E eu tô. Passou 1 segundo, eu tô também. Passou 2 segundos, eu tô também. Passou 3 segundos, eu não parei de comer legumes. Tá? Eu ainda tô nessa meta aí que eu vou comer mais legumes. Então eu não posso falar I ate a lot of vegetables. Se eu falar I ate a lot of vegetables, eu tô falando que eu comi muito legume em um momento específico. Então eu tô falando assim, naquele dia que eu fui lá na sua casa, menina, I ate a lot of vegetables. Então ali eu comi muito legume. Não quer dizer que eu tô levando isso pra minha vida. Não, eu comi naquele momento especificamente. Agora, quando eu falo I have eaten, então eu tenho comido. Eu não gosto de dar muita tradução porque nem sempre vai funcionar, tá? Então, eu estou comendo ali, eu comecei a comer no passado e eu ainda como até hoje. Então, I have eaten. Ok? Vamos ver como é que vocês estão aqui. Tadadam. Tá, está todo mundo focado aqui com atenção máxima. É isso aí, gente. Ó, temos mais de 120 pessoas ao vivo. Isso aí, vamos prestar atenção. Agora tem uma outra frase aqui, ó. They have grown so much.
Look at the kids. My God, they have grown so much. They're so beautiful. Look at her. Então, olha pra eles. Caramba, eles cresceram tanto, né? Mas se eu falar eles cresceram tanto no passado, they grew so much. They grew so much. Então, quer dizer que esse momento de crescimento acabou já. Começou no passado e acabou no passado. Aqui, ó. Eles cresceram muito, isso, mas agora não estão mais não. Tô falando que eles cresceram muito no passado, tá? Agora, crianças continuam crescendo, né? Elas estão sempre crescendo, meio que não acaba nunca, tá? E meio que acaba, né? Quando você vira mais adulto, você meio que para de crescer. Mas esse grown também não é só crescer em tamanho, né? Mas é crescer em, tipo, caramba, estão ficando mais velhos, né? Estão crescendo tanto. Ela era um pirralhinho outro dia, menino, já tá essa moça, esse moço e tal. Então, essa é a ideia que eu quero dar. Começou num período no passado, na verdade meio que começou quando eles nasceram, né? Ou esse período começou a última vez que essa pessoa viu essas crianças. E aí elas estão crescendo. E hoje, no presente, ela viu eles. Caramba, eles, ó... Nesse período, eles têm crescido tanto e é uma coisa que vai continuar acontecendo, tá? Another example. They have worked together for the last 3 years. They have worked together. Então, eles trabalham há 3 anos, tá? Eles já estão trabalhando juntos há 3 anos. Aí, o que a gente faz no português? Eles estão trabalhando juntos. A gente usa o present continuous, que no português chamamos de... Chamamos de quê? Você tá assistindo ainda antes do tempo, né? Present continuous, em português a gente chama de quê? Putz, cara, eu não sei. Em português... Tipo assim, eu estou fazendo, estou andando. É o gerúndio, né, que a gente fala só, né? Presente contínuo. Mas existe tempo verbal? Acho que não, né? Esse que é o problema. Não dá pra você fazer muita correlação, entendeu? O ideal é você não fazer correlação, você aprender a língua. Então, é importante vocês entenderem, que eu quero mostrar pra vocês, quando você faz traduções, às vezes você pode mudar o tempo verbal de uma língua pra outra. Então, aqui no inglês, a gente fala present perfect. Agora, quando você passa pro português, às vezes a gente usa o presente. Eles trabalham juntos há 3 anos. E aí? Então quer dizer que no inglês eu posso usar o simple present? Não! Não exatamente, tá? Então é importante vocês entenderem o contexto, entenderem o motivo de você estar usando o present perfect e usar. E ter contato com a língua, tá? Então, they have worked together for the last 3 years. Então eles trabalham juntos pelos últimos 3 anos ali. Aí você usa o for, que é uma palavrinha muito usada no present perfect para falar o período já pelo qual aquilo acontece. Então aqui, ó, esse período aqui é o for 3 years. Então começou aqui, a gente está em 2019, começou em 2016. Em 2016 eles começaram a trabalhar juntos. E 2019 ainda trabalham juntos. E estão trabalhando. Ninguém foi mandado embora, ninguém demitiu ninguém, então trabalham juntos. Então isso quer dizer que acabou hoje? Não, amanhã continua, depois de amanhã continua. E você não sabe quando vai acabar. Present Perfect Need, tá? He has studied English for 2 years. Então ele estuda inglês há 2 anos. Olha o que a gente fez no português, trouxemos para o presente. E não, você não vai usar presente aqui. Então você não fala, I study English for 2 years. Não, ficaria incorreto. He has or I have studied English. Então, eu estudo inglês há 2 anos, por quê? 2 anos, 2019 e 2017. 2017, eu falei, vou começar a estudar inglês. Então, eu peguei o primeiro livro, assisti a primeira série, comecei a anotar. Ali começou a minha história com inglês. Então, começou no passado, em 2017, e vem acontecendo até hoje. Mas aqui, ó, o relógio não para, ó, tá acontecendo. A cada segundo que eu tô viva, respirando, tá continuando, né? Então, se você for falar que eu estudo inglês há 2 anos, I have studied English for 2 years. Ok? Então, eu estudo inglês
há 2 anos. É importante, vocês têm que usar o present perfect, ok? Quando você mora também num lugar. Então, eles moram na mesma casa por 20 anos e eles ainda moram lá, não se mudaram. They have lived in the same house for 20 years. Agora, eles se mudaram, eles não moram mais lá, mas eles moraram naquela casa por 20 anos. Aí eu vou usar simple past. They lived in the same house for 20 years. Consegue ver a diferença? Nesse primeiro aqui, eles ainda moram na casa. Nesse segundo, eles não moram mais. Tá? E aqui vai ser uma grande diferença. He has worked at the hospital since April. Então, ele trabalha no hospital desde abril. Aí a gente vai usar o since quando a gente quer falar de um período no passado que começou. Ele trabalha no hospital desde abril? Since April. Agora eu quero enfatizar o período de tempo que ele trabalha no hospital. Aí eu vou usar for. Estamos em dezembro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses. For 8 months. Então aqui, ó, se eu fosse querer usar... Aqui. Se eu fosse querer usar o período de tempo, eu vou falar for 8 months. Mas eu quero falar o período que começou. Since April. Tá? Assim como aqui, ó. He has studied English for 2 years. Or he has studied English since 2017. Então, ele estuda inglês desde 2017 ou ele estuda inglês há 2 anos por 2 anos. Ok? Beleza. Tá. Lembra sempre, gente, não traduz, tá? Não traduz. Eu tô dando pra vocês uma... Não é nem que eu tô traduzindo, eu tô tentando explicar pra vocês como a gente fala aquilo em português. Mas você não tem que ficar comparando as duas coisas, tá? Mas se no português fala no presente, eu não posso falar no presente? Não, tá? Cada língua é uma língua e eu não quero vocês traduzindo aí nos comentários, hein? Vamos entender o que eu tô explicando aqui. O próximo uso é o present perfect. Tem vários usos, tá, gente? Eu vou falar aqui só 3, mas tem mais. Porque senão não vai dar tempo de falar tudo. O próximo, ele é bem simples até. Ele é it's about something that have just happened. Então, algo que acabou de acontecer, algo recente. A gente vai usar o present perfect. Então, it's over there. I have just seen it. Então tá ali, eu acabei de ver. Então a gente diz que esse present perfect, ele também tem sentido de acabou de fazer alguma coisa, tá? Acabou de comer, acabou de ver, acabou de cozinhar, acabei de chegar, a gente vai usar o present perfect, tá? Então, I have just seen it. Acabei de ver ali, ó, acabei de ver. I have just seen it. Então, seen é o verbo daquela terceira coluninha do verbo see, ver. Beleza? E aí a gente vai ter essa palavrinha que é abençoada de Jesus quando a gente for usar o present perfect com esse sentido de acabar de acontecer alguma coisa. Então, I have just seen it. O just, ele vai estar aqui entre o verbo auxiliar e o verbo principal, tá? Cynthia, just quer dizer só, não é? Também, mas aqui não. Aqui... Não pense uma tradução, ele tá ali porque você acabou de fazer alguma coisa. Ponto, tá? They have just left. Então, eles acabaram de sair, acabaram de ir embora. Do you want to schedule a meeting for tomorrow? Então, você quer schedule, você quer marcar a reunião para amanhã? Do you want to schedule a meeting for tomorrow? They have just left. Acabaram de sair, tá? Mas, Cynthia, eu não poderia falar they left? Poderia, mas você não vai estar deixando claro que foi uma coisa que acabou de acontecer. They left, eles foram embora. Se foi 1 hora atrás, se foi de manhã, não sei. Agora, quando você fala they have just left, aí tá muito claro que é uma coisa que acabou de acontecer, tá? Próximo, I have just done the dishes. I have just done the dishes. Então, acabei de lavar a louça.
Porque lavar a louça é do the dishes. Or wash the dishes. Pode falar os dois, tá? Do the dishes or wash the dishes. Então, qual é o verbo lá na terceira coluninha do do? Done. Então, I have just done the dishes. Okay? Next one and the last one. I have just made a cake. Come on in, I have just made a cake. Então, entra, acabei de fazer um bolo. I have just made a cake. Então, a expressão é make a cake, fazer um bolo. Aí, make lá na terceira coluninha, mas, gente, como é que eu vou saber que na terceira coluninha é made? Você vai pegar uma tabelinha daquela, tu vai colar no teto do seu quarto, na parede do seu quarto, no chão do seu quarto. Você vai sempre consultar ela. Toda vez que você precisa saber qual é mesmo a terceira coluninha de make, tabelinha, terceira coluninha de made. Beleza. Quando você fizer isso mais 679 vezes, você não vai esquecer mais, tá? Mas tem que fazer muitas vezes. Made a cake. Lembra do Pokémon? Você não precisa mais olhar lá qual é o nome do Pokémon, você já sabe de cabeça. Por quê? Porque você já assistiu o desenho 679 vezes. Ok? Então, só mais uma vez aqui reforçando a diferença aqui entre o present perfect e o simple past. Temos essas duas frases aqui. Eu vou até tirar a tradução, porque vocês já ficam loucos com tradução. Então, vamos lá. Primeira frase. I have known Victoria for a long time. Second one. I knew Victoria in 2011. Qual é a diferença entre essas duas frases? Na primeira, além da estrutura, na primeira é um present perfect, na segunda é um simple past. Mas por que eu usei present perfect ali e na de baixo não usei present perfect? Então vamos lá. A primeira frase, eu tô falando que eu conheci a Vitória em um ponto X, não sei quando, mas num ponto X, e isso continua até hoje. Até porque não tem como você desconhecer uma pessoa, a não ser que você tenha uma amnésia. Mas se tá tudo normal, né? Como é que a gente fala? Nas condições normais de temperatura e pressão. Nas condições normais de temperatura e pressão, porque, gente, se vocês forem viajar, vamos viajar então. A gente vai até pra Lua. Mas nas condições normais, vida real, ó, planeta Terra, quando você conhece uma pessoa, você pode até parar de falar com a pessoa, mas você não desconhece a pessoa. Ah, uma vez eu conheci uma menina, aí depois de alguns anos, não lembro, não conheço. Você pode não lembrar. Agora, você não desconheceu a pessoa, tá? Então, conhecer uma pessoa é uma coisa que não tem como ficar totalmente no passado. Conheceu, já era, tá? Vai conhecer pra sempre. Então, I have known. Eu conheço Vitória há muito tempo, ó. For a long time. I have known. Known é um verbo irregular. Então, você vai lá na tabelinha, você vai ver lá. Qual é a base form? Know. Qual é o simple past? Knew. Qual é o past participle? Known. Mas, gente, você já sabe. Mas um dia eu também não sabia, tá? Não sabia mesmo. Inclusive, eu tinha uma cisma com essa palavra aqui que eu não conseguia pronunciar ela, que é known. Known. Eu falava, é muito estranha. Não, eu não gosto dessa palavra. Hoje eu até gosto dela. Mas eu também não sabia não, gente. É aos poucos, tá? Eu não nasci falando inglês nem português, acredita nisso? Eu não nasci falando português. Na verdade, eu não sabia língua nenhuma. Não sabia nem me comunicar, eu só chorava em casa. Essa era a minha língua, chorar. Porque eu não tinha aprendido nenhuma língua. Então, calma. É possível você aprender. Pensa sempre assim. Se uma pessoa que nasceu em qualquer lugar que não falava inglês aprendeu inglês, você também consegue, tá? É só uma questão de dedicação. E aqui, por que eu usei o simple past? Aqui eu quero focar, a conversa que a gente teve no início da aula, eu quero focar no tempo. Então, eu conheci Vitória em 2011, eu não tô falando do tempo que eu conheço ela, não. Eu quero falar de quando eu conheci ela. Vamos pensar naquele tempo lá. I knew Victoria in 2011. Or I met, né? Seria talvez melhor botar I met. Eu conheci a Vitória em 2011, tá? Beleza? Porque aqui, na verdade, eu tô falando do encontro, né? De conhecer. Aqui eu tô falando do ato de já conhecer ela há muito tempo. Entende? Então, aí eu usaria, talvez, o met. I met Victoria in 2011. E met é o passado de meet. Que vira met no passado. Tá? Ok. Very good.
E aí também temos, gente, o tal do have you ever? Quem nunca escutou essa pergunta, né? Have you ever? Que raio de ever é esse, gente? Ninguém nunca me ensinou que negócio é esse de ever. E eu também não vou ensinar, a gente vai aprender no contexto. Vamos lá. Primeira frase aqui, ó. Have you ever visited New York? Você já visitou Nova York? Ah, sim. Então, ever é já. Não necessariamente, tá? Já pode ser muitas outras palavras diferentes. Mas quando você quer perguntar se uma pessoa já fez aquilo na vida dela inteira, use esse ever. Have you ever visited New York? E aí você não vai usar o simple past, porque você tá querendo saber na vida dela toda. Ó, não é um ponto específico. É aqui, ó. Tá correndo. Então, have you ever visited New York? Você já visitou Nova York? I have visited New York sometimes. Ok? Então, eu já visitei, ficaria a few times. A few times. I have visited New York a few times. Tá? Então, eu já visitei Nova York algumas vezes. Or, no, I have never visited New York. Nunca visitei Nova York. Eu não poderia falar I didn't, never visited, não. Porque você está falando na sua vida inteira, desde que você nasceu até hoje. Pensa ali, desde que você nasceu até hoje. É um ponto ou é uma linha? É uma linha. Então você não pode dizer simple past, tá? I have never visited New York. Have you ever... Vou botar até a pergunta aqui, ó. Have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Você já esteve fora do país? Abroad significa fora do seu país, tá? E aí, eu sei que muita gente tem uma encasquetação com essa palavra been. Mas, gente, o been, ele é nada mais, nada menos do que um verbo normal. Assim como você olha para o do, vira did, vira done. Eat, ate, eaten. Feel, felt, felt. Fall, cadê o fall? Fall, fell, fallen. Bring, brought, brought. Be, was or were, been. É isso, é somente um verbo no past participle, mais nada, tá? A diferença só é que você vai usar muito o verb to be para muitas coisas. Mas ele é nada mais do que isso, ó. Ele tá aqui no lugar do visited. Have you ever visited New York? Have you ever been? Ele tá no lugar de um verbo, ele é um verbo, normalmente, tá? Have you ever been abroad? I have never been abroad. Nunca estive fora do país. Okay. She has been abroad twice. Então, ela já esteve fora do país 2 vezes. Ok? Have you ever seen anything more ridiculous? Então, já viu algo mais ridículo? Have you ever seen? Então, esse ever. Ok? Então, agora a gente vai dar uma olhada nessas frases aqui. And I want you to find the sentence that is not in the present perfect. Qual a frase aqui que não está no present perfect? Me fala aí. A, B, C, D ou E? Qual dessas frases? Vou ver aqui os comentários de vocês. Tem algumas dúvidas legais aí. Tá, vou ver aqui. Vamos ver se vocês sabem aqui qual é. A Bárbara perguntou se pode usar o ever para somente uma vez. Não, não é a quantidade de vezes. É quer saber se você já esteve em algum lugar. Aí quando ela responder, pode ser que ela já esteve 1 milhão de vezes. Pode ser que ela esteve uma vez. Pode ser que ela nunca esteve. O ever é que você quer saber se já esteve alguma vez. Tá? Aí se vai ser 1, 2, 3, aí você vai descobrindo a resposta. Vocês estão respondendo que é a letra D. A letra D é a única que não é present perfect. Very good. Então já passamos aqui da primeira frase. Você já consegue identificar muito bem uma frase que está no present perfect e uma que não está. That's it. Good job. Então
Letter D. Letter D. Yeah, it's not in the present perfect tense. It's in the simple past tense, tá? Então aqui ela tá no simple past, não tá no present perfect. Então, who read my diary? Quem leu meu diário? Who read my diary? E é uma frase interessante, porque muita gente erra a pronúncia aqui, ó. A pronúncia desse verbo aqui, que é o verbo ler, no passado é read. No presente é read. A coisa que confunde a nossa cabeça é que no presente ele é read. No passado ele é read. Só que você percebeu alguma similaridade? É a mesma palavra. Só que se você olhou para a frase e, né, o sentido tá aqui no passado, você vai ler read. Se é presente, é read. Tá? Aqui eu consigo bater o olho e já saber que tá no passado, né? Quem leu meu diário? Até porque se estivesse no presente teria que ter um S aqui, ó. Who reads my diary? Quem lê meu diário? Tipo, ninguém lê isso. Quem lê? Mas aí tá, é read. Very good. Agora, vamos para algumas atividades. Então, vamos lá. Complete a sentence with the present perfect tense of the verbs given. Então, complete aqui as frases com o tempo verbal do present perfect com os verbos dados. Então, vamos começar aqui pelo exemplo. I have already written a book. Então, eu já escrevi um livro. Eu não vou entrar em detalhes do already, porque tem o already, tem o never, tem o yet. É muita coisinha. Eu falei, o present perfect não dá pra ensinar tudo de uma vez, tá? Mas quem sabe numa outra oportunidade. Então vamos aqui pra letra A. He, here for 3 months. E o verbo é work. Work, é que eu vou mudar o verbo. Work. Como ficaria a frase, gente? Ou você me escreve a frase completa, ou você me escreve só as duas palavrinhas que precisam colocar aí na frase. E lembrando, gente, vamos compartilhando. Já compartilhou? Deixa eu ver quantos compartilhamentos tem. Nossa, minha garganta tá até doendo. Hoje eu acordei com a garganta meio mal. E essas coisas acontecem sempre quando tem aula, né? Engraçado. Mas é isso aí, vamos ter aula mesmo assim, ué. Eu falei assim, não, eu vou ter aula mesmo assim, porque eu tenho certeza que eu vou chegar na aula, vai ter tantos compartilhamentos, que eu vou ficar muito feliz. Que a dor na garganta vai ser o de menos. E aí eu chego aqui, 25 compartilhamentos. É uma decepção isso, gente. Não. Mais de 100 pessoas aqui. Garganta doendo. E eu tenho que falar alto, né? Eu tenho que projetar a minha voz, então isso complica mais ainda. E eu tenho 25 compartilhamentos, gente. Não, tá muito errado isso. Não. Não. Vamos ver as respostas aqui, ó. Has worked. Todo mundo tá colocando has worked. E a resposta está... Vou até falar um pouco mais baixo, gente. Has worked. Very good. It's correct. So, he has worked here for 3 months. Então, ele trabalha aqui há 3 meses. Ok? Letter B. They, to Australia a lot of times. And the verb is verb to be. How do you complete that sentence? So let's go. Letter B. A próxima pergunta vai ser quem compartilhou a aula? E eu não vou passar para a próxima enquanto você não responder essa pergunta. Quem compartilhou a aula? Celi falou que compartilhou. Muito obrigada, Celi. O Fernando tá com pressa para ir embora, que ele já respondeu todas as perguntas. A Angélica falou they have been. Mais o que? Ana Gabriela, they have been. Daiane, they have been.
have been. Ariadne, have been. Very good. So they have been to Australia a lot of times. Então eles já estiveram na Austrália, já foram para a Austrália muitas vezes. Letter C. Letter C. Temos aqui um espaço, né? You ever. Temos um outro espaço. To sushi. To sushi. Acho que tem que tirar esse to. Uma coisa errada ali. Então vamos lá. Como é que eu completo aí? Então me fala a palavra do começo e a palavra que vem depois do ever. Ó, me deram uma boa ideia aqui, hein? Vou começar a usar essa ideia. Na próxima aula eu coloco uma meta. Quando chegar a 50 compartilhamentos, você inicia a aula. Achei bom. Achei interessante. Eu vou ficar aqui, ó. 50 compartilhamentos. Senão eu não falo nada. Porque é 0800 né, aula e tal. É de graça, gente. Mínimo, né? Só isso. Ó, já sei. Não precisa compartilhar, mas aí eu vou mandar pra vocês a conta bancária. Vocês botam lá, entendeu? E aí não precisa compartilhar. A aula é de graça, gente. Olha esse conteúdo de graça. Nossa, meu sonho se na época que eu tava começando a aprender inglês eu tivesse isso de graça. Quem dera. Às vezes eu queria aprender de casa, mas não, eu tinha que ir lá pegar chuva, ir pro curso. Porque se eu não fosse pro curso, ia ser mais difícil, porque também não tinha... A internet era meio, né, dinossauro. Então não era tipo, vou pegar uma música aqui pra eu aprender a letra. Ixi, não, meu filho, tinha que esperar o horário de discar a internet, entendeu? Aí, discar a internet no horário mais barato, aí eu tinha que dividir ainda com a minha irmã, que ficava reclamando, agora é minha vez de usar a internet. Aí eu tinha que dividir com ela, pra poder pegar a música. Aí eu baixava pra no dia seguinte eu conseguir imprimir, porque não dá pra ficar lendo no computador, imprimir pra poder eu conseguir praticar. Então, gente, essa aula aqui é uma benção. E é de graça, então vocês só precisam compartilhar, tá? Vamos lá. Have been, deixa eu ver aqui. Have eaten. Have you ever eaten sushi? Have you ever eaten? Eaten. Ok. Very good. Have eaten. Have eaten. Very good. Have you ever eaten sushi? Então, você já comeu alguma vez na sua vida, né? Não quero saber se foi ontem, se foi ano passado. Quero ver saber se você já comeu sushi, tá? My best friend me recently. Como é que eu completo essa daí? Letra D. A Angélica falou, mas Cintia, a gente assiste todos os vídeos do canal. Então, os vídeos do canal, eu vou lá, vocês fazem e dão like. Aqui, vocês vêm e compartilham. Pra cada vídeo, uma meta diferente, gente. Ellen has visited. My best friend has visited me recently. Has visited. Inclusive, gente, se vocês não sabem como pronunciar, por exemplo, a palavra visit no passado corretamente, tem um vídeo no YouTube. Inclusive, quando vocês forem no YouTube, ou se vocês estiverem agora no YouTube, é só abrir uma nova aba, né, e tal, e bota ali, ó, Cintia Sabino, com TY, né, meu nome tá escrito aqui em cima, gente. Cintia Sabino, pronúncia verbos regulares. Cintia Sabino, anota que você vai esquecer, depois vai ficar perguntando. Cintia Sabino, pronúncia verbos regulares. Deu enter, provavelmente vai ser o primeiro vídeo. Ali eu ensino como você pronuncia os verbos que tem ED no final. Porque visited é pronunciado diferente de killed, que é pronunciado diferente de... deixa eu ver uma outra... de kissed, de taught. Então, todas elas têm ED no final. É o mesmo ED, mas a pronúncia é diferente e tem uma explicação, tem uma lógica. Graças a Deus, né? Porque em inglês não tem lógica, nada. Mas esse tem lógica. Então, assista lá esse vídeo, tá? Pra vocês aprenderem. E sim, muito bem. My best friend has visited me recently. Cintia, não poderia falar visited me recently? Olha, é que você até poderia, sim. Não seria um crime, não. Usar simple past.
Mas como eu tô na ideia aqui de recently, eu não tô muito afim de falar sobre quando, então não interessa quando. Eu só quero dizer que foi recentemente, nos últimos dias, nas últimas semanas, aí eu uso o present perfect, tá? Próxima, my boss, barará, yet. Esse yet também, ele entra junto com o ready, que não dá pra falar hoje. Mas vamos lá. Letra E, como fica? A Keline falou que acha justo e já compartilhou. Eu também acho. Super justo. Eu vou levar esse caso, inclusive, pro juiz, pra ele ver o que ele acha. Eu acho que ele vai ficar do meu lado, com certeza. Que, né? Vamos ajudar com a justiça do Brasil, né, gente? Que não tá fácil. Então, 34 compartilhamentos? Ah, não dá, não. Não dá, não. Assunto mais pedido dessas lives, dessas aulas ao vivo de quarta-feira. Ah, não. Quando vocês pedirem muito, então eu falo assim, eles nem querem tanto assim. Vou fazer outro assunto que eu tô afim. A Lilian falou que sobre a pronúncia tem no Segredo dos Verbos e ela amou. Sim, tem no Segredo dos Verbos. Verdade. E a aula do Segredo dos Verbos está bem completa com mais exemplos, porque né, o YouTube eu só consigo fazer ali 10 minutos, 12 minutos. No curso é bem mais completo, com certeza. Larisa, inclusive, Larisa tá de parabéns. Larisa, aluna do Caminho da Fluência. Tô de olho sempre nos alunos. Eu vejo que a Larisa faz as atividades, a Larisa vai para as aulas de conversação, tá sempre nas aulas, tá aqui nas aulas. Ah, gente, isso é uma aluna de exemplo. Uma aluna que me deixa orgulhosa. Não é quem não compartilha a aula ao vivo. E ela ainda compartilhou. Gente, vou chorar. Larisa é um exemplo. Larisa, tá certa essa resposta. My boss has not arrived yet. Vamos lá. My boss has not arrived yet. Então, o meu chefe ainda não chegou. Aí, nesse caso, o yet, ele é esse ainda, tá? E aqui, por que eu vou usar o present perfect e não o simple past? Aqui eu não uso o simple past. Por quê? Vamos supor, agora são, na verdade, pra vocês são 9h10 da noite. Pra mim são 7h10. 9h10. Aí, você tá esperando seu chefe. Era pra ele ter chego às 9. Só que são 9h10. E aí você fica lá esperando, né? Aí alguém vem e te pergunta, por que você tá aí? Quem você tá esperando? My boss. He has not arrived yet. Ele ainda não chegou. Por quê? Porque ele ainda vai chegar. Ele ainda tem a chance de chegar. A não ser que ele tenha morrido. Aí realmente ele não vai chegar nunca mais. Mas ele ainda tá ali no tempo, entendeu? Ainda tá pra chegar. Isso ainda vai acontecer. Então a situação não está totalmente no passado. Não tá encerrada. Porque se tivesse encerrado, você ia pegar suas coisas e ir embora. Mas se você tá esperando ele, é porque isso ainda vai acontecer. Então, o fato dele não ter chego começou ali o quê? 9h01, 9, porque se estava marcado para 9 e 9h01 ele já não chegou, ali começou o fato dele não ter chego ainda. Não chegou ainda, 9h02 não chegou ainda, 9h02. Aí 9h15 chegou, beleza. Aí agora tá totalmente no passado. Mas se você ainda tá esperando ele ainda não chegou, he has not arrived yet. Ok? Então, aqui é porque eu mudei algumas coisas, então, beleza. Tá? Então, gente, rapidinho eu vou dar uma olhada em algumas frases de vocês, tá? Eu não vou conseguir dar uma olhada em muitas, mas vamos lá. Inclusive, eu vou dar uma olhada nas frases de quem compartilhou. Isso. Quem compartilhou, eu vou olhar a frase. Então, me fala aí que compartilhou. Aparece aqui em cima também, mas eu quero que você fale, tá? Fala aí pra mim. A Larisa falou, valeu, Cíntia, compartilhar é o mínimo. Bora, gente. É isso, gente, é o mínimo que vocês podem fazer. Celi, Jean compartilhou. Celi. Ele tá com a lista ali, então a gente tá podendo checar, tá? Eu vou falar o nome, ele vai falar assim, compartilhou. Não, então vou pra próxima frase. Eu sou malvada mesmo, gente, vocês nem me conheceram ainda. Vamos lá. Pessoal do curso que me conhece, né? Que eu já chego na aula dando bronca já. Sou dessas. Eu quero que vocês façam uma frase usando o present perfect. E aí vocês vão mandar pra mim. E eu vou dizer se a sua frase está certa, né? Gramaticalmente ali. E também se faz sentido com o que você quer dizer, tá? Então vamos lá, manda a sua frase aí. Vamos lá.
Vamos ver aqui a Ariadne. A Ariadne compartilhou, que eu consigo ver aqui que ela compartilhou. Então, vamos lá. Tararam. Deixa eu ver aqui uma parada. Vamos ver. Toma a letra menor, 24. Vamos lá, Ariadne, ver sua frase. Então, ela quis dizer que ela já faz parte dos close friends há 2 meses. E sim, a Ariadne é uma close friend. Pra quem não sabe o que é, porque não está me seguindo no Instagram. Se você me seguir, você vai saber. E aí... Calma aí. Tá. Vamos ver sua frase aqui, Ariadne. Sim, vamos lá já. Você pode usar o present perfect, porque é uma coisa que começou no passado e acontece até hoje. E você ainda faz parte, sabe? Se você já tivesse, sei lá, cancelado, você não iria fazer mais parte, aí seria totalmente no passado. Mas você ainda faz, então muito bem. Aqui vamos só trocar pro verb to be. I have been part. Então eu faço parte, mas o faço, nesse caso do inglês, é o sou parte, tá? Então, I have been part, or I have been a member, or I have been Cynthia's close friend. I have been Cynthia's close friend for 2 months, tá? Or I have been a close friend, sem Cynthia's, né? I have been a close friend for 2 months. Então, eu já sou uma close friend há 2 meses. Very good, perfect. Vamos ver o próximo. Fica ligado aí que eu vou falar pra ver. Compartilhou? Se não compartilhou, eu sou malvada. Vamos lá. Priscila. Priscila compartilhou? Priscila Félix? Não consegue ver, não? Sim. Compartilhou? Então vamos entrar, Priscila. Vamos lá. A Priscila fez a seguinte frase, ó. I have just arrived at home from work. Priscila, sua frase está certinha porque você quer falar de alguma coisa que você acabou de fazer, uma coisa que acabou de acontecer, present perfect. Você usou aqui o verbo auxiliar have, arrived, usou just, very good. Tá tudo certinho. Eu só tiraria esse at, mas não está errado, tá? Você pode falar I have just arrived at home. Pode sim. Mas é muito mais natural você não usar preposição nenhuma com home. A palavra home especificamente. Então, I have just arrived home from work, tá? Ou até mesmo você pode usar a palavra, não vou nem tirar, se eu botar aqui, ó. I have just got home from work. Ok? I have just got home from work. Mas, Cíntia, eu vi ali que na tabelinha é no presente get, no passado got e no past participle gotten. Mas o inglês tem dessas, né? Às vezes ele não quer seguir regra e as pessoas, é muito mais comum as pessoas falarem got, né? Em vez de gotten. Então, certinha a sua frase. Muito bem. Carolyn compartilhou? Não tem como saber? Compartilhou? Carolyn compartilhou. Carolyn compartilhou mesmo, né, Carolyn? Se não compartilhou, eu vou compartilhar agora. Vamos lá. Vamos aqui. I have been trying to study English. Então, eu tenho tentado estudar inglês, né? Beleza. Mas vamos lá. Quando você tem esse been e você tem um outro verbo depois, quer dizer, então, que o been não é o seu verbo principal. O been, ele se torna verbo auxiliar junto com o have. E aí, esse verbo aqui, ele tem que ir pro ing. Aí você vira um outro tempo verbal, que é present perfect continuous, tá? Então, Cíntia, então, não, eu quero present perfect mesmo. Então, tira esse been e você vai colocar try. O been é só se o seu verbo principal é o verb to be, tá? Não usa o been e um outro verbo. Se você fizer isso, você está usando present perfect continuous e você precisa do ing. E, gente, línguas sempre com letra maiúscula.
Línguas, países e nacionalidades. Sempre. Nacionalidades? Nacionalidades... não lembro nacionalidade. Mas línguas e países sempre, tá? Sim, mas mesmo numa conversa de WhatsApp que eu escrevo tudo errado. Não, a gente não tá falando disso. Porque na conversa de WhatsApp a gente escreve pra a gente vai, a gente vamos, entendeu? Então não conta, tá? Não tô falando aqui textos certinhos gramaticalmente falando. Então, I have tried to study English. Então eu tenho tentado estudar inglês, mas tá difícil, não tô conseguindo direito. Aí sim, tá bom? Vamos ver aqui. Celi compartilhou. Então vamos ver aqui, ó. Frase da Celi. A Celi quer falar que ela já esteve em Netherlands. Que eu sempre esqueço a tradução. Porque tem uma treta aí que Netherlands é Holanda, mas que não é Holanda. Enfim, não vamos focar na tradução. Netherlands. Fala que é meio Países Baixos, enfim. Ela quer falar que ela já esteve em Netherlands. Aqui, lembra que eu falei nas frases anteriores? I have been to the Netherlands. Se eu não me engano, Netherlands, você usa o the também. Deixa eu só confirmar aqui pra vocês. Porque, né, não tô falando Netherlands todo dia. Então, não lembro. Onde seja só Netherlands. Não, the Netherlands. É porque tem alguns países que a gente usa o the, tipo the USA, the UK, the Philippines, the Netherlands, mas são alguns, né? Não são todos. Tipo, a gente não fala the Canada, the Brazil. Não. Canada, Brazil. I have been to the Netherlands, assim como I have been to the USA. Então, eu já estive em Netherlands, eu já estive nos Estados Unidos. Lembra, grava. I have been to. I have been to. I have been to. E depois você coloca o lugar. I have been to Rio. I have been to Canada. I have been to Africa. É chato, né? Vou falar várias vezes, até você lembrar. I have been to Europe. I have been to Paris. I have been to the USA. Aí é porque USA leva o the. O the não tem nada a ver com a estrutura, tá? É por conta do USA. I have been to the Netherlands. Beleza? Sempre lembra, eu já estive em tal lugar. I have been to. Essa é uma das estruturas que mais erram. I have been to. Mas, Cintia, aqui não é I have, é I've. Porque é uma contração. Assim como a gente fala do not, que vira don't. Did not, que vira didn't. Isso tudo é contração. I am, que vira I'm. I have, que vira I've. E uma coisa muito importante para finalizar aqui. Você só pode fazer essa contração de I com have quando have é um verbo auxiliar de um perfect tense. Mais uma vez, você só pode abreviar I have para I've quando have é um verbo auxiliar. Se você tem a seguinte frase: I have 2 dogs. Eu tenho 2 cachorros. Então, Cintia, eu posso fazer isso aqui, né? No. No. Have aqui não é verbo auxiliar de nada. Ele está auxiliando o quê? Não tem outro verbo, então ele não está auxiliando nada. Ele é o verbo ter. Aí você não pode fazer isso. Beleza? Então, é isso. A Bárbara perguntou, mas o have been to connecting to the. Depende do país que você tá indo. A gente fala the USA, mas você não fala the Canada. Mas aí tem que gravar, não tem muito uma explicação, tá? Então é isso, gente. Já passamos bastante da hora. Já estamos aí com 1h30 quase. É present perfect. Na verdade, é por isso que eu tava meio com preguiça de vir trazer present perfect. Porque é um assunto extenso. Eu não falei nem da metade de present perfect. Faltou metade dos usos. Faltou already, faltou yet. Faltou falar mais de since, for. Não tem como eu falar de tudo em uma aula só. É impossível, tá?
Mas é isso, a Bárbara falou que adorou a aula. E, inclusive, gente, vamos lá. Agora vocês vão tirar um print, aqui ó, um print, ou tira uma foto de você estudando e coloca lá no Instagram. Meu Instagram é @CínthiaSabino, @CínthiaSabino. Ih, não, fiz besteira, calma aí. @CínthiaSabino. E aí você vai postar nos seus stories e você vai me marcar, que eu vou repostar pro pessoal ver lá como foi nossa aula e tal, pra eles virem na próxima, né? Que a gente perdeu uma aula dessa. Então vou fazer uma cara bonita, que aí vocês tiram a foto agora, tá? Então se prepara. Vamos lá? Tá preparado? Pronto? Então vou fazer agora, vou até tirar o óculos. Vai. 1, 2, 3 e... Pronto. Deu pra tirar, né? Então tirou o print, tirou a foto. Se você tá no celular, né? Tira um print aí. Se você tá no computador, tira uma foto do seu celular. Ou tira uma foto aí do seu... Eu adoro ver quando vocês mostram o caderno de vocês. Eu fico, caraca, eles anotaram tudo mesmo. Eu fico muito feliz, assim. Eu fico, caraca, valeu a pena dar aquela aula, sabe? Que eu vejo que alguém se dedicou de verdade, aprendeu, anotou. Quando eu vejo que vocês anotam cada frase que eu ensino, cada palavra, eu fico muito feliz em ver a dedicação de vocês. Porque é isso, gente, a gente tá aqui, eu tô aqui pra ver a diferença na vida de vocês. Porque se eu tá aqui por estar, não serve de nada. Eu quero, por isso que quando eu dou a aula, o que eu fico mais feliz é em ver que vocês fizeram, que vocês se dedicaram, do que ver que tem 1000 pessoas ao vivo. De verdade. Eu prefiro que tenha 100, mas que as 100 estejam se dedicando de verdade. Porque se for pra ensinar, pra ninguém aprender, eu não tô fazendo a diferença na vida de ninguém, sabe? Então eu quero mesmo que vocês estejam fazendo. Então marca aí você nos seus estudos, no seu livro, né? Que eu tô com o celular aqui, daqui a pouco eu vou ver. E eu remarco vocês lá no Instagram, tá bom? Foi ótima a aula. A Celi falou muito obrigada, você é uma pessoa super legal, prestativa. You're welcome. Ariadne, obrigada. Cíntia, por tudo, você é show, bom descanso. Preciso mesmo, né? Preciso descansar a voz. Vou ficar muda agora por um tempo. Cândido falou que adorou a aula. Ótima aula, Ana Gabriela falou. E é isso, gente, quero ver vocês lá, tá? Com os prints de vocês, com... principalmente se vocês anotaram, mostra o caderno no bumerangue, no videozinho que eu quero ver, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê na próxima aula. Eu vou ver o tema da próxima aula e eu vou avisar lá na comunidade do Telegram, tá? Vocês sempre sabem primeiro, ou às vezes só vocês sabem o tema antes de começar a aula. E aí, se você ainda não tá na comunidade do Telegram e tá me vendo aqui pelo YouTube... Aqui nos comentários você vai ver o link para você participar da comunidade do Telegram, que é de graça participar lá. Depois dessa aula, assim que acabar, eu vou disponibilizar o documento lá para vocês refazerem as atividades, verem de novo as frases, anotar tudo, salvar. E na quarta-feira que vem a gente estará aqui de novo, tá bom? A Erika falou, melhor ter um que está interessado do que 40 que não querem nada. Com certeza, Erika, também prefiro. Então é isso. A Vitória falou que você vai fazer outra live com esse tema. Com o Present Perfect, não sei. Pode ser que talvez eu volte com o Since, o Ready. Mas a Vitória é aluna, né? Do Caminho da Fluência. Não sei se é Vitória. Sei que tem uma Vitória, mas eu não sei se é você. Tem uma Vitória. Se você é aluna do Caminho da Fluência, a gente vai ver esse assunto lá com certeza. E vamos ter mais uma aula sobre isso, com certeza. Mas, se não, eu pretendo sim trazer outro, falando talvez sobre Ready, Yet, mas talvez um pouco depois, descansar um pouquinho, tá bom? Porque o Present Perfect é um assunto que não é que é difícil pra mim, mas é difícil de vocês entenderem, porque precisa de muito contato com a língua, sabe? E vocês não fazem isso, então é um pouco complicado. Mas vamos lá. Vejo vocês na próxima semana, na próxima quarta-feira. And... see you around. Bye bye.